Primeiro estágio vítima. O único momento em que há obstáculos no caminho é quando você tem crenças interiores que ainda o limitam. Em certo ponto da minha vida, fui sem teto. O que aconteceu comigo foi que aprendi o segredo. Já disse que se você não é rico e deseja ser, provavelmente isso se deve às suas próprias intenções conflitantes. Você pode tomar todos os tipos de atitude, ter todos os tipos de intenção e assistir repetidamente ao segredo. Algumas pessoas assistiram 200 vezes. 200 vezes! Mas não mudará nada se não eliminar as intenções conflitantes. JOV Itália confusão antes da clareza. Bem-vindo ao primeiro estágio do curso do despertar. Neste ponto, você realmente pode estar um pouco confuso, o que é natural. Tenho uma amiga chamada Mandy Evans, uma pessoa encantadora, que escreveu um livro intitulado Emotional Options e depois um segundo, Traveling Free. Certa vez, ela disse, confusão é aquele estado mental maravilhoso logo antes da clareza. Sempre adorei essa frase, porque fiquei confuso muitas vezes em minha vida, mas notei que isso sempre passa, as nuvens se afastam, o sol aparece e subitamente tenho uma nova consciência. Mais uma vez, é disso que estamos falando. Se neste momento você está confuso, isso é normal e esperado. De fato, pode ficar confuso mais algumas vezes durante este programa. Portanto, continue comigo e aprecie o processo. Aprenda a reconhecer a mentalidade de vítima. Vamos falar sobre o primeiro estágio do despertar. De muitos modos, o primeiro estágio não é sobre despertar, porque quando você nasce tem mentalidade de vítima. Não como um rótulo na testa, e provavelmente você nem pensa nisso. Mas somos programados desde o nascimento para ceder à autoridade externa. Tudo começa logo após o nascimento, quando nossos pais começam a nos dizer como o mundo funciona. Agora, se você entender que estamos em um mundo gerado por crenças e que suas crenças criam sua realidade, entenderá que seus pais têm crenças que criam a realidade deles. Eles descarregam essas crenças diretamente sobre nossa experiência. Quando você nasce, é inconsciente. Não é uma lousa em branco, mas quase isso. Absorve o que seus pais dizem, observa o que fazem e tira conclusões. Toma decisões baseado em tudo o que eles fazem. Por exemplo, se seus pais acham que é difícil ganhar dinheiro, se acham que dinheiro é ruim, se discorrem longamente sobre problemas de saúde, é bem provável que você tenha essas mesmas atitudes. Há muita programação, por assim dizer, que vem dos pais, mas não apenas deles. Seus pais o mandam à escola. Na escola, ensinam-lhe como o mundo funciona. Contudo, o sistema escolar não ensina necessariamente como despertar. Ensina como sobreviver. E do ponto de vista da sobrevivência, faz um bom trabalho, um trabalho que de forma alguma é imaculado, mas a escola também o programa para a falta e limitação. Programa-o para a falta de abundância, e realmente a escassez no mundo. Mais uma vez, conscientemente você não pensa em nada disso. A religião faz o mesmo. Seus pais têm crenças sobre o universo, Deus e o divino. Você as assimila, geralmente sem questioná-las. Não estou dizendo que isso é bom, ruim ou regular, estou dizendo que, por muito tempo, você foi treinado a fazer a vontade alheia, seja do governo, que também faz um pouco de programação, ou da mídia, que faz muita. O que você vê na televisão, o que vê no noticiário, o que vê hoje em dia na internet, é programação em um nível diferente. Tudo isso, independentemente se vem de seus pais, da escola, do governo, da religião ou da mídia, é programação para você ficar sob a influência alheia. O primeiro estágio tem tudo a ver com ser vítima. O primeiro estágio tem tudo a ver com ser vítima. A maioria das pessoas vive tristemente até o fim de seus dias, sentindo-se vítimas. Agem com essa mentalidade, tentando fazer diferença em suas vidas. Por exemplo, já mencionei que fui sem teto. Queria trabalhar. Bem, eu fazia as coisas clássicas que alguém com mentalidade de vítima faz. Candidatava-me a empregos. Quando conseguia um, fazia o que alguém com essa mentalidade faz, tentava arranjar um emprego diferente.
E também fiz coisas como preparar currículos para tipos diferentes de pessoas. E vi que as que apareciam, até mesmo COR e altos executivos, também tinham mentalidade de vítima e procuravam empregos com salários quase iguais ao que já recebiam. Talvez quisessem um pouco mais de dinheiro, mais alguns benefícios, ou trabalhar em um ambiente diferente, fazendo algo um pouco diferente. Mas estavam entregando seu poder para outra pessoa, e tinham também a sensação de que não mereciam mais do que já recebiam. Tudo isso vinha da mentalidade de vítima. Esse é o primeiro estágio do qual você precisa despertar. Somente vítimas põem a culpa nos outros e se queixam. Você pode não saber que está em um círculo vicioso de recriminação, mas talvez esteja. Eu estive durante muito tempo. Lembro-me de que, quando estava crescendo, culpava Deus, meus pais, o sistema escolar e todos pelo que eu passava, e era muito infeliz. Culpava porque não queria assumir a responsabilidade, e não sabia como assumi-la. Esse conceito não existia em minha mente. Eu estava sendo vítima sem saber que era. Quando disse que admirava autores como Jack London e Ernest Hemingway, era porque eles lutavam contra o sistema, contra a natureza e contra os elementos. E, segundo suas obras de ficção, eram vencedores. Descobri que estava tentando fazer o mesmo e me sentia um perdedor. Não estava progredindo no mundo e isso me deixava infeliz e muito propenso a lutar. Eu estava fazendo aquele esforço de que já falamos. Tudo isso aconteceu porque eu era vítima e não sabia. Henry David Thoreau disse: a maioria dos homens leva uma vida de silencioso desespero. Bem, eu me desesperava, às vezes em silêncio e às vezes em voz alta. Você provavelmente já se viu se queixando do sistema, do governo, do presidente, dos terroristas, de tudo que acontece no mundo. Poderia ser de seus vizinhos, de sua família, de seus amigos. Mas isso não soa como se você fosse vítima? Neste primeiro estágio, estamos falando sobre despertar para o fato de que você tem pensado como vítima. Assim que despertar para esse pensamento, poderá começar a trabalhar nisso, o que significa que ainda se sentirá uma vítima, mas terá despertado para esta simples ideia: como tenho sido vítima, talvez, se fizer as coisas de um modo diferente, possa transcender esse primeiro estágio. Repito que a maioria das pessoas adquire essa mentalidade no nascimento. E não podem passar para o segundo, o terceiro e o quarto estágios, porque, no primeiro, não despertaram para o fato de que eram vítimas. Se você está confuso, não se preocupe. Isso se tornará claro à medida que formos prosseguindo. Não quero que descarte nada. Quero que digira tudo. Essas ideias podem parecer estranhas porque ninguém mais lhe falou sobre isso diretamente, do meu coração para o seu, deste modo em particular. Repito, digira isso, não o descarte. Continue comigo neste caminho. Vamos prosseguir juntos e descobrir como o mundo realmente funciona. 7 chaves para fugir do padrão de vítima para ajudá-lo a entender a mentalidade de vítima e a abandoná-la, de fato, se conscientizar a respeito e começar a passar para o próximo estágio. Deixe-me falar sobre os 7 pontos-chave. Esses 7 princípios podem ajudá-lo a despertar para o primeiro estágio e começar a entrar no segundo. Quero examinar esses 7 pontos-chave com você agora. Se ficar um pouco confuso ao ouvi-los, sorri e saiba que, à medida que formos prosseguindo, tudo se tornará mais claro. 1. Assuma 100% da responsabilidade. Você é totalmente responsável pelas experiências em sua vida. Não se censure por elas, não são culpa sua, mas responsabilidade sua. 2. Absorção inconsciente. Você absorve crenças da própria cultura. Isso é inconsciente, tem a ver com o que eu disse antes. Quando você nasce, começa a receber informações e crenças sobre como viver e como o mundo funciona. Você não pensa sobre isso, é tudo inconsciente. 3. Você é mais poderoso do que imagina. Você não é o rei da terra. Não é Deus. Mas tem mais poder do que jamais imaginou. Novamente, isso pode parecer inspirador ou intimidador, dependendo de como o vê quando ainda está no primeiro estágio de mentalidade de vítima. Apenas reflita um pouco a respeito e veja como se sente.
4. Conscientize-se de seus pensamentos. Você pode mudar seus pensamentos, mas antes precisa se conscientizar deles. Isso é bem interessante, porque muita gente não está consciente de que os tem. Eles são seus pensamentos. No primeiro estágio de ser vítima, o pensamento ocorre, mas é você. Você se identifica com ele, não se distingue dele. Continue comigo. Neste momento, você está pensando sobre o programa, mas se parar por um momento, perceberá que está se observando pensando. Há pensamento, e depois a consciência dele. Então, você está pensando sobre o programa, mas se não separar nenhum pequeno elemento, se sentirá como se você fosse o pensamento. Para mudar seus pensamentos, você deve se conscientizar de que é distinto deles. Isso é muito profundo e poderoso, um primeiro passo muito importante para entender como abandonar a mentalidade de vítima e começar a entrar no segundo estágio. 5. Você é ilimitado. O próximo passo é entender que você pode fazer o impossível. Não conhece seus limites. Também adoro isso, porque muita gente diz, certamente há coisas impossíveis, certamente há limites. Bem, quando você tem mentalidade de vítima, pensa assim. Mas se começar a olhar para a velha história, a velha ciência, e vir os avanços surpreendentes que estão ocorrendo, começará a perceber que realmente não há limites, que nada é impossível. Quando falamos sobre o que é possível hoje, nos baseamos em nossa compreensão do que a ciência e a física atualmente nos dizem que é possível e impossível. Mas a ciência e a física continuam a mudar à medida que aprendemos mais sobre nós mesmos. Então, por ora, apenas aceite a ideia de que pode fazer o impossível, que não conhece seus limites, e isso é uma grande verdade. Você não os conhece. Não experimentou tudo. Talvez não tenha experimentado muito de nada. Quando experimentar, descobrirá quais são seus limites. E, quando mudar suas crenças, descobrirá que não há limites. Só há restrições mentais. 6. A emoção é o combustível. O sexto princípio é este: qualquer imagem a qual você acrescente emoção tenderá a se manifestar. E isso é algo poderoso. Você já percebeu que, em sua vida, o que realmente ama e odeia parece surgir a seu redor? O motivo é que você tinha uma imagem e lhe acrescentou um forte sentimento. Explicarei sobre isso em mais detalhes quando avançarmos no curso. Por enquanto, só quero que aceite a ideia de que aquilo que você visualiza em sua mente com um sentimento forte, especialmente se for de amor ou ódio, tende a ser atraído para sua consciência e sua experiência de vida. 7. Deixe para lá finalmente. O sétimo é que você pode obter milagres quando deixa para lá o apego e a necessidade. Isso é muito profundo, e direi algo que a princípio chocará, mas é a pura verdade. Você pode ter o que quiser, desde que não precise. Isso fará mais sentido mais tarde. Mas a ideia é que, quando você fica apegado a algo, viciado em algo e precisando de que algo aconteça, na verdade emite uma energia que o repele. Não o experimenta em sua vida. Quando você se preocupa menos com o que gostaria de ter, emite energia de amor, desapego e simples desejo. As chances são de que seu desejo logo se torne realidade simplesmente porque você não está se preocupando tanto com isso. Todos fazem isso quando você leu sobre os 7 princípios que o ajudam a deixar o primeiro estágio do despertar e entrar no segundo. Talvez tenha tido alguns pensamentos ou algumas crenças sobre eles. Talvez não os tenha compreendido. Como se sentiu? Onde estou querendo chegar é que a experiência de ser vítima pode ser um pouco furtiva, ocorrer abaixo da consciência, e você tem que prestar atenção ao que diz a si mesmo. Pode ser, as coisas que o Dr. Joe Vitale fala não fazem nenhum sentido. Suponhamos, por exemplo, que você sofreu um acidente de carro. Quem culparia? Se ler os jornais e vir que algo está acontecendo, seja a crise do petróleo ou um alerta terrorista, quem culparia? Você olha para dentro de si mesmo ou diz algo, como a culpa é do presidente, a culpa é do governo, a culpa é dos partidos políticos. Se tem um problema no trabalho, quem culpa? Você diz que a culpa é do chefe? De um supervisor em particular?
das condições climáticas. Geralmente as pessoas com mentalidade de vítima culpam os outros. Apontam o dedo para tudo a seu redor. Portanto, a primeira coisa da qual quero que você se conscientize é que todos nós fazemos isso. Eu faço e você provavelmente está fazendo agora. Provavelmente o faz o tempo todo, provavelmente o fez em algum momento ontem ou hoje. Tudo o que lhe peço agora é para se conscientizar disso. Esse é todo o objetivo deste livro. É por esse motivo que se chama o curso do despertar. Quando você se torna consciente, pode despertar. Uma sensação de liberdade quando falei sobre os 7 princípios, talvez você os tenha aceitado, talvez não. Mas provavelmente pensou sobre eles. Quero que examine a ideia de que você não é seus pensamentos. Agora, se isso é algo que faz há muito tempo, apenas continue comigo, porque logo chegaremos à parte avançada. Então, você leu os 7 princípios e pensou sobre eles. Percebeu que estava pensando sobre eles? Deixe-me fazer essa pergunta de um modo diferente. Neste momento, quando lhe faço esta pergunta, há pensamentos passando por sua mente. Você está balançando a cabeça, perguntando-se do que estou falando ou respirando profundamente e percebendo, há pensamentos passando pela minha mente, mas não são meus. Estão apenas passando, como nuvens no céu. Os pensamentos estão na tela da consciência. Você não é esse pensamento. Não é o próximo. Pode observar esses pensamentos e separar-se deles. Sendo assim, há uma sensação de liberdade. Há um começo de abertura para um novo estado de consciência. Por enquanto, apenas observe seus pensamentos e dedique um instante a respirar através deles, porque essa é uma virada muito grande em sua vida. É fácil dizer que você é vítima. É fácil apontar o dedo para os outros. É fácil rejeitar os 7 princípios que acabei de apresentar. Porém, peço-lhe que confie em mim. Já passei por isso. Passei pelos 4 estágios do despertar. E o estou ajudando a passar pelo primeiro. Quando lhe disse que fui sem teto e não podia voltar para Dallas, foi porque tive essa mentalidade de vítima por muito tempo. Ela se manifestava sempre que eu voltava àquela cidade. Quero dizer que, se você já trabalhou em si mesmo com outros livros ou programas de áudio, ainda poderia ter um pouco dessa mentalidade de vítima em algumas áreas. Talvez seu romance esteja indo muito bem, mas sua saúde nem tanto. Bem, quem está culpando por isso? Se não está sendo muito bem-sucedido em suas finanças, quem está culpando por isso? Tive que voltar a Dallas 2 ou 3 vezes e ver um treinador em milagres para me livrar das crenças que ainda estavam ativas dentro de mim. Neste programa, apresentarei exercícios, meditações e técnicas para ajudá-lo a abandonar essas crenças e ser livre, não mais uma vítima, e feliz em todas as áreas de sua vida. Essa é a promessa de O Curso do Despertar, a promessa de começar considerando as ideias desses 7 princípios, prestando atenção a seus pensamentos. Isso não tem a ver com o passado, por favor, entenda a diferença. Talvez você tenha sido vítima de um acontecimento em sua vida. Mas não estou falando de uma experiência do passado que ficou para trás. Talvez você descubra que precisa fazer algo para superá-la. Estou falando de uma mentalidade, um padrão de pensamento que poderia atrair algumas das coisas que lhe acontecem, mantendo-o em uma situação que não deseja mais, mas na qual permanece porque se sente vítima. Sim, as pessoas têm ataques cardíacos, problemas de saúde e passam pela experiência de ser alvo de algum tipo de crime. Têm experiências em que de fato são vítimas. Não é a isso que me refiro, embora possa ser parte disso, especialmente se for um padrão recorrente em sua vida. Refiro-me àquela atitude mental de sempre dizer, você não vai vencer. Nesse raciocínio, você pode se esforçar um pouco, comprar um livro sobre estabelecimento de objetivos, ir a um terapeuta, preencher formulários para se candidatar a um novo emprego, responder anúncios ou preparar um novo currículo. Mas ainda está trabalhando no contexto do primeiro estágio do despertar. Ainda está partindo dessa mentalidade de vítima, mas o que deve perceber é que o passado não é igual ao futuro.
O que aconteceu no passado não tem que acontecer de novo. Você poderá ter o que quiser em sua vida quando puser em ordem seu pensamento sobre o que está acontecendo nela. Uma nova sensação de poder mais uma vez, respire profundamente, preste atenção às suas crenças e aos seus pensamentos e comece a se conscientizar de que talvez, apenas talvez, você tenha culpado o mundo por tudo o que está acontecendo. E talvez, apenas talvez, tenha mais poder do que algum dia imaginou que pudesse ter. Quando refletir sobre os 7 princípios que lhe apresentei, volte e os releia. Quando começar a entendê-los, provavelmente terá uma nova sensação de poder. E quando a tiver, ela o levará da posição de vítima para o segundo estágio, do qual estou ansioso para lhe falar. Sei o que é estar na posição de vítima, porque fiquei nela por muito tempo, e essa não é uma posição muito agradável. Você nem mesmo sabe como a vida pode ser maravilhosa, porque se sente o tempo todo sob uma nuvem escura. Quando presta atenção a seus pensamentos e começa a nutrir a ideia de que pode ter mais do que algum dia imaginou, quando começa a abandonar o hábito mental de culpar e a adquirir o hábito mental de ser responsável, começa a despertar nesse primeiro estágio. Até mesmo as vítimas têm uma escolha. Tenha em mente que quando algo lhe acontece, mesmo com mentalidade de vítima, você ainda tem escolha. Algumas pessoas com essa mentalidade não sabem disso. Mas algumas sabem, e fazem uma escolha diferente. Em outras palavras, 2 pessoas podem vir da mesma família e ter experiências de abuso muito parecidas, mas enquanto uma carrega esse abuso, julgamento e sofrimento para sempre, a outra o transforma em algo bom. Esta última pode se dedicar à cura e escrever livros sobre pessoas que sofreram abusos semelhantes, usando sua experiência para transformar os outros. Você sempre tem uma escolha. Quando algo lhe acontece, você pode considerar como profundamente negativo ou como uma oportunidade maravilhosa. Isso se aplica a praticamente tudo. Mesmo com mentalidade de vítima, você tem escolha sobre como agirá e o que isso significa para você. Já mencionei Mandy Evans. Ela escreveu Emotional Options e Traveling Free. No último, fala sobre a ideia de ser vítima. Faz as pessoas olharem para o passado e verem o que lhes aconteceu, salientando que o importante não é o que aconteceu, mas o significado que você lhe atribui. Isso é muito importante, porque, ao considerar algo como uma experiência terrível, que nunca poderá ser esquecida ou perdoada, você carregará essa mágoa por bastante tempo. Será muito infeliz e provavelmente atrairá experiências parecidas. Certamente essas memórias permanecerão ali, e não serão nada agradáveis. Mas Mandy Evans diz que, se você olhar para essa mesma memória, essa mesma experiência, e mudar seu significado, talvez encontre algum benefício nela. Você não precisa esperar para encontrar o benefício em meu livro Criando Riqueza e Prosperidade, o fator de atração, cito um autor, Kurt Uray, que parafraseio aqui. Ele diz que você pode pensar em algo que lhe aconteceu 1 ano atrás, e na época, o fez sentir-se vítima. Mas acrescenta que agora, 1 ano depois, você tem uma sensação de distanciamento que lhe permite ver que talvez o ocorrido tenha sido bom para você. Talvez até ache graça nela. Pode ser que conte a história do que lhe aconteceu 1 ano atrás e todos riam. Uray diz que, se você consegue ter senso de humor e distanciamento 1 ano após o evento, talvez pudesse ter na época em que ocorreu. Se parar para pensar sobre isso, verá que é profundo. Significa que, independente do que aconteceu em sua vida e de seu nível de vitimização, você pode descobrir que isso lhe trouxe algum benefício. Quando lhe contei que fui sem teto e lutei contra a pobreza durante muito tempo, salientei que, na verdade, isso me ajudou a crescer. Ajudou-me a ter uma história que inspira pessoas e que talvez esteja inspirando você. Só isso já faz ter valido a pena. Não estou sugerindo que você diga que tudo o que lhe aconteceu foi bom, porque sei que às vezes acontecem coisas que doem, e a dor ainda pode estar presente. Não importa, estou lhe enviando amor bem agora, enquanto falo e você lê estas palavras. Ao prosseguirmos, você despertará e entrará em um nível totalmente novo. Einstein disse, nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou.
Mais uma vez, é sobre transcender os pensamentos. Tem tudo a ver com nos conscientizarmos de nossos pensamentos para podermos passar por esses 4 estágios do despertar. E você tem que despertar do primeiro, em que é vítima sem saber. Um dos primeiros modos de fazer isso é se conscientizar de seus pensamentos. Em que está pensando agora? Está culpando os outros? Perceba que você realmente é distinto de seus pensamentos. Desafie-se a parar de se queixar. Deixe-me lhe dizer algo fascinante. Um dos livros de que mais gosto no mundo é A Complain Free World, de Will Boven. Conheci o autor, entrevistei-o e agora estou em seu quadro de diretores para iniciar um movimento para realmente acabar com as queixas no planeta. De certo modo, parece um pouco absurdo. Todos se queixam, especialmente as vítimas. Elas estão sempre se queixando dos outros. Bem, Will Boven lançou o desafio. É uma técnica útil para se usar nesse primeiro estágio. É claro que você também pode usá-la no segundo, e é útil independente de onde você esteja em seus processos de pensamento, crescimento e conscientização, ajuda-o em todos os estágios da vida. Boven lançou o seguinte desafio: não se queixe durante 30 dias seguidos. Todo o objetivo deste exercício é se tornar consciente. Adoro isso, porque acredito no poder da intenção, do qual lhe falarei mais tarde neste livro. Boven lhe diz para, logo antes de se queixar, parar. Você ouve a queixa em seus pensamentos. Ouve que estava prestes a se queixar do motorista que atravessou o carro na sua frente, de seu chefe ou de sua cara-metade. Então algo acontece em seu cérebro. O alarme toca, estava prestes a se queixar de algo. Você para e o transforma no que deseja. Em vez de afirmar sua queixa, afirma sua intenção. Será novidade se você nunca o fez, se nunca leu meu livro Criando Riqueza e Prosperidade, O Fator de Atração ou assistiu ao filme O Segredo. Falarei mais sobre esse assunto depois. Agora quero que se conscientize de seus pensamentos. Isso é muito importante nesse primeiro estágio, quando está começando a se sentir vítima, mas despertando para a realidade de que talvez possa deixar esse sentimento para trás. Talvez possa ter mais controle sobre ele. E um modo de começar a sentir esse poder é prestando atenção no que está prestes a falar. Não no que está falando, no que está prestes a falar. Um pensamento se formou em sua cabeça e você está prestes a verbalizá-lo, a se queixar, mas morde a língua. Para e pensa, o que eu preferiria ter? Por exemplo, quando uma conta chega pelo correio, em vez de verbalizar a queixa não tenho dinheiro suficiente para pagá-la, afirme a intenção quero ter dinheiro suficiente para pagar esta e todas as outras contas. É normal sentir-se desconfortável e isso pode ser desconfortável. É a primeira vez que você tem esse tipo de raciocínio e define sua intenção. Se mantém mentalidade de vítima há bastante tempo, se sentirá como se estivesse experimentando uma roupa nova que talvez ainda não lhe caia muito bem. Mas é como qualquer outro aprendizado. Com a prática, se tornará mais fácil. Neste primeiro estágio, é importante prestar atenção a seus pensamentos. Mude sua linguagem. Quero lhe dar outra dica. Quando estiver pensando, pode aprender a brincar com a linguagem, até mesmo neste primeiro estágio de mentalidade de vítima. Enquanto a maioria das pessoas diz que tem problemas, você pode começar a chamar os problemas de oportunidades. É uma mudança de atitude mental. Brincando com a linguagem, você pode transformar frases que usam tenho que, como tenho que me exercitar, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso em outras mais positivas, como tenho a oportunidade de me exercitar, tenho a oportunidade de trabalhar, tenho a oportunidade de ir a esse encontro. Tenho a oportunidade de, seja o que for que você estiver prestes a dizer, é mais afirmativo, enquanto tenho que parece mais uma queixa. Tem uma conotação mais negativa, de vítima. Mudando sua linguagem, você de fato assume o controle de sua própria realidade. Em vez de dizer que há um obstáculo, diga que há um desafio. Em vez de dizer tem um inimigo, diga realmente tem um amigo. Em vez de dizer que há alguém atormentando sua vida, diga há um mestre em minha vida. Em vez de dizer que você tem dor,
pode chamar a dor de sinal, porque a verdade é que, quando você sente dor, ela está tentando lhe dizer algo. A dor pode ser sua amiga. Se prestar atenção à dor, poderá aprender algo. Quando tem dor, a maioria das pessoas que são vítimas só quer pôr fim à crise, livrar-se dela. Mas, se você descobrir o que causou essa dor, realmente poderá acabar com ela para sempre. Portanto, a dor pode se tornar um sinal. Em vez de dizer eu exijo, você pode dizer eu gostaria. É bem mais gentil e amoroso. Em vez de dizer que tem uma queixa, pode dizer tem um pedido. Em vez de dizer que está lutando, pode dizer estou em uma jornada. Em vez de dizer você fez isso, novamente sentindo-se vítima, pode dizer eu criei isso. Esses são modos de trabalhar no primeiro estágio do despertar. Você está trabalhando com a linguagem, com o pensamento e com a mente, mas é aí que tudo começa. Todos nós fomos vítimas, inclusive eu, não há nada de negativo nisso e a culpa não é sua. Você está despertando, assumindo responsabilidade e seguindo em frente. Realmente deveria dar um tapinha em suas costas, porque está se saindo muito bem, deveria se recompensar pelo que está fazendo e por estar investindo em sua própria vida. Persiga seus sonhos. Tudo isso tem a ver com encorajá-lo a perseguir seus sonhos. Sou um homem que procura modos de encorajar a si mesmo e aos outros. Mas nem sempre foi assim. Como já disse, quando estava crescendo, ficava bravo com todo mundo. Contudo, ao encontrar pessoas que acreditaram em mim, me encorajaram, trouxeram à tona algo formidável que estava em meu íntimo e só precisava ser purificado, regado e posto um pouco ao sol para crescer, isso começou a fazer diferença. Faço o mesmo com você, encorajando. Recentemente alguém me perguntou onde comecei a aprender sobre encorajamento, por que isso é tão importante e como aprendi que faz tanta diferença começar a encorajar a mim mesmo e aos outros. Então, pensei a respeito e me lembrei de que li um livro, provavelmente na década de 1980, intitulado The Marva Collins Way. Marva Collins era professora no centro de Chicago, em uma área de gueto. Trabalhava para o sistema escolar, mas ficou tão frustrada que o deixou. Abriu sua própria escola no andar superior de sua casa. Começou com 5 crianças. 2 eram seus próprios filhos. As crianças que aceitava eram aquelas basicamente banidas pelo sistema, consideradas retardadas, especiais. Eram analfabetas e totalmente incapazes de aprender, pelo menos de acordo com o sistema. Marva as aceitava e encorajava. Seu livro me ensinou que o que ela realmente fez foi amá-las. Marva as amou quando elas realmente não se amavam e, de muitas maneiras, eram vítimas de seu próprio ambiente familiar. Mas alguns dos pais confiavam o bastante em Marva para deixar seus filhos lá. Marva ensinou as crianças a ler e escrever. Ensinou-lhes Shakespeare. Ensinou-lhes a ler poesia, escrever poesia e falar poesia. Após um ano com Marva, elas foram avaliadas e estavam 5 níveis acima de todas as outras crianças ao redor. The Marva Collins Way se tornou tão popular que Marva abriu uma grande escola. Pôde aceitar 200 crianças, mas havia uma lista de espera de 800. Foi impressionante. Mas a essência do que ela fazia era aceitar pessoas consideradas vítimas, amá-las e encorajá-las, encontrando o que havia de bom nelas. Marva não as criticava se faziam algo errado, as recompensava se faziam algo certo. Outra pessoa que estudei foi Wim Wenger, que escreveu um livro intitulado The Einstein Factor. Adoro Wim. Ele é por si mesmo um Einstein, um gênio. Encoraja as pessoas e lhes ensina como aumentar o QI. A maioria delas acha que seu QI é inalterável. Mais uma vez, essa é a mentalidade da vítima. Mas Wim lhes ensina técnicas de imagens, ou imagéticas, que, praticadas durante 20 minutos por dia, podem aumentar seu QI em muitos pontos. Isso é surpreendente. Wim me ensinou a primeira lei da psicologia: você obtém mais daquilo em que se concentra. Quando ele via que as pessoas estavam fazendo algo bem, as aplaudia. Marva Collins fazia o mesmo. Esse encorajamento melhorava aquilo em que as pessoas se concentravam.
Você obtém mais daquilo em que se concentra. Concentre-se no que está certo em seu mundo e isso é muito importante, porque, se você se concentrar no que está errado em seu mundo, em ser vítima e ser negativo, é isso que irá expandir. Não há nada de absurdo nisso. Na verdade, essa é a primeira lei da psicologia, segundo Wim. E todo esse método de se encorajar, encontrar algo bom, amar-se e encontrar algo para amar em si mesmo é um modo de começar a florescer e sair do primeiro estágio do despertar. Você começa a deixar a vitimização para trás porque descobre que tem mais poder, mais criatividade, mais controle e mais para amar do que jamais imaginou. Comecei a usar o estilo de Marva Collins e o estilo de Wim Wenders em minha própria vida quando dei aulas em Houston, aulas de redação e edição para adultos. Usei o mesmo método. Descobri que, quando as pessoas que se consideravam vítimas, destinadas a ser de um certo modo na vida devido à programação de seus DNAs, eram realmente encorajadas, faziam coisas milagrosas. Conseguiam publicar o que escreviam quando achavam que isso era impossível. Uma mulher que frequentou minhas aulas não havia escrito nada desde a escola secundária porque, quando escrevia algo para seu pai, ele achava horrível e rasgava, e isso a traumatizou. Ela se sentia vítima. 30 anos depois, assistiu às minhas aulas, eu lhe mostrei alguns modos de escrever e a encorajei a ser escritora. Eu a encorajei a respirar através de sua experiência de ser vítima e ela acabou escrevendo um ótimo livro. Não sei se chegou a ser publicado, mas essa mulher seguiu em frente porque encontrou alguém que acreditava nela. Criei o programa Miracles Coaching baseado em todos esses princípios, para que as pessoas possam ter acesso a alguém que as encoraje e acredite nelas. Acredite em si mesmo. Insisto no seguinte: você tem que acreditar em si mesmo. Se der uma boa olhada em si próprio, poderá encontrar o bom, o mal e o feio. Quero que se concentre no bom. Quero que comece a florescer nesse primeiro estágio do despertar, descobrindo quais são suas características positivas. Relacione seus pontos fortes de fato, algo inteligente a fazer quando você tiver uma chance é uma lista de todos os seus pontos fortes, as coisas em que você sabe que é bom ou em que as pessoas dizem que é bom. As coisas que adora fazer e que faria, sendo ou não pago para isso. Pode ser cantar, representar, fazer jardinagem, exercitar-se ou aprender um idioma, muitas coisas. Pode ser consertar carros. Pode ser qualquer coisa. Quero que você se concentre em suas características positivas e as relacione. É um modo de reconhecer aquilo em que é bom, reconhecer suas capacidades e se concentrar no que tem de positivo. Porque, lembre-se, ao se concentrar nesses pontos, você os amplia. E esse é um modo de começar a se amar. Sempre há um motivo positivo agora. Gostaria que você fizesse uma lista de todos os momentos no passado em que se sentiu vítima. Lembre-se de que só os está relacionando. Essa experiência não tem que ser traumática. Apenas se divirta um pouco com ela, apenas respire. Respirar é muito importante. Respirar 2 ou 3 vezes ao fazer qualquer exercício tornará mais fácil. Envolva o corpo, alongue-se um pouco. Continue e mova um pouco os ombros, estique-se, sente-se ereto na cadeira, inspire profundamente e expire devagar. Permita-se relaxar durante este exercício. Você está fazendo uma lista das experiências ou momentos em que se sentiu vítima. Depois que a fizer, escolha um item e lhe explicarei o que faremos com ele. Apenas examine a lista e escolha um item que se destaque. Não importa o que escolher, não há certo ou errado. Um desses itens está ali, você o escolhe e recebe bem. Agora eu gostaria que dialogasse com isso. Pode ser no papel, se quiser, ou em sua mente. O que fará é perguntar à própria experiência o que ela tem a lhe ensinar. Você presumirá que há um motivo positivo para o que ocorreu. Mais uma vez, lembre-se de respirar. Você está seguro e relaxando, tudo está bem no mundo. Você controlou a situação e as circunstâncias, está em paz. É seguro olhar para isso. Então, você escolheu um item de sua lista, algo que aconteceu no passado,
e agora o olha com um certo distanciamento e finge que a experiência realmente pode conversar com você. Sei que isso parece estranho, mas se apenas fingir, se apenas imaginar que ela realmente pode lhe dizer o significado daquilo, o que poderia ser? Seja o que for que você sentir, ouvir ou intuir, apenas receba bem. Não julgue, não critique e não questione. Não interfira. Mais uma vez, pergunte a essa experiência em particular qual foi seu motivo. Qual poderia ter sido a boa causa por trás daquilo? Receba bem o que quer que venha à sua mente. Se tiver dificuldade em ouvir a resposta, apenas finja que há uma. Se fingir que a experiência pode falar e que realmente há um motivo positivo para ela, qual poderia ser? Observe o que quer que surja. Se, por alguma razão, nada surgir, apenas relaxe, porque frequentemente isso surge depois. Pode ser enquanto você caminha ou vê TV, você pode até mesmo ter uma resposta em seus sonhos. Acredite que ela virá. Você afirmou sua intenção, acolheu bem o motivo positivo, a boa causa para a experiência em sua lista. Assim, a resposta virá. Se não vier agora, não faz mal, anote-a quando vier. Reconheça-a, vá em frente e a escreva em seu caderno de anotações. Então, quando quiser, repita o mesmo processo com todos os outros itens em sua lista. Não tem que fazer tudo de uma vez, e nem agora. Pode ir com calma e fazê-lo em seu tempo livre. Divirta-se com isso. Realmente saiba que está seguro, e apenas relaxe. Tudo já passou. O que você procura é o motivo positivo para ter acontecido. Se não receber a mensagem imediatamente, apenas aprecie o relaxamento, o estado positivo de amor total. Eu o verei no próximo capítulo de O Curso do Despertar.